Fala aí, pessoal do Conectados, beleza? Paz do Senhor. Então, vamos lá para mais um vídeo, o processo da frutificação. Esse vídeo é um resumo de todos os vídeos que nós fizemos, né, desse tema maravilhoso que é o processo da frutificação. Vem com a gente aí para aprender mais sobre isso, valeu? Vamos lá! Então, vamos à leitura. Mateus capítulo 13, né? Fala da semente e o semeador, que foi o nosso primeiro estudo. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Esse estudo foi muito legal, né? Falava sobre a semente e o semeador, né? A semente aqui no caso seria a palavra de Jesus, né? Ele ali se encontrava como a semente e o semeador ao mesmo tempo, porque ele falava das coisas do reino e ele também lançava a semente como semeador, né? E isso foi muito bom porque nos deu o exemplo de como fazer, né? Jesus aqui ele estava nos ensinando a semear, né? Semear a palavra, que a palavra era ele, né? Porque a palavra diz o quê? Que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então esse verbo fala da palavra. Então Jesus ele estava falando de coisas do reino, mas ele falava dele mesmo, né? E hoje nós somos esses semeadores, né? Nós temos que fazer o quê? Semear a palavra que é Jesus. Então essa parábola do semeador ela é muito legal porque ela nos dá um exemplo de como semear a palavra, né? E é muito importante também, né, a terra, né? Que a terra no caso é representada aí como o nosso coração, né? O nosso coração está sendo representado aqui em Mateus 13 como a terra, né? E nós vemos 3 tipos de terra, né? Nós vemos também uma outra terra que é uma terra boa, e essa terra ela absorve a palavra, né? E a nossa ideia, né, sobre fazer palavras sobre esse processo da frutificação foi justamente essa, começando pela semente, né? Então a semente ela é a base, né, da frutificação, né? No decorrer do estudo nós vamos falar sobre semente, né, que nós já estamos falando aqui, vamos falar também sobre árvore, vamos falar sobre frutos, né? E é para a gente entender como é que funciona esse processo da frutificação, né? Então é muito importante ter uma terra boa para que possa absorver a palavra e poder começar a germinar essa semente, né? E aí a gente já passa aqui para o segundo estudo, né? Foi uma terra e 2 sementes. Esse estudo foi eu que fiz, foi muito legal, né? Que a gente falou, né, em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. A gente vai ler o texto aqui rapidinho, né? Que diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, né, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e o atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa palavra é uma palavra impactante para as nossas vidas,
né? Porque aqui, o interessante daqui é que você pode ter uma terra boa, né? Mas também o tipo de semente que você absorve, né? Vai trazer para você, né? Um tipo de árvore, um tipo de fruto que você vai dar, né? Nós vemos aqui 2 tipos de semente, por isso que é uma terra, 2 sementes. Porque essa terra continua sendo o nosso coração, que nós falamos na palavra da semente e o semeador, que foi o primeiro estudo, né? E nós vemos aqui 2 tipos de semente: a semente plantada por Deus e a semente plantada pelo inimigo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso coração pertence a nós, né? Como é que diz a palavra? A palavra diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Querido, o tipo de semente que vai ser plantada no seu coração, quem determina é você. Então não durma. Não deixe que o inimigo plante uma semente no seu coração. Porque se o seu coração for uma terra boa, como diz aqui em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, você vai absorver, né? E você vai absorver e você vai frutificar. Então escolha a palavra, não escolha a semente do inimigo. O inimigo ele vem para nos enganar, ele vem sempre disfarçado de uma coisa boa, né? Muitas das vezes nós achamos que estamos alimentando o nosso coração, nós achamos que estamos absorvendo uma boa semente e não estamos. Tanto que o resultado disso é o quê? É o joio e o trigo. Eles são idênticos, são parecidos, né? No olho você não consegue distinguir, né? Mas para você distinguir, o que você faz? Né? Você amassa o joio e amassa o trigo. O trigo, dentro dele, ele tem alimento que serve para fazer a farinha do pão. O joio não tem nada. Mesmo ele crescendo, né? Mesmo se tornando uma erva daninha, né? Mesmo ele se tornando uma erva, ele crescendo, ele não tem nada por dentro, ele não consegue frutificar. Então escolha ser um trigo, não escolha ser um joio. A escolha é sua, querido. A escolha é sua. E no terceiro assunto que nós tivemos foi a unidade do corpo de Cristo, que foi a nossa irmã Ludmila que fez, né? E tá lá nosso texto base em 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 21. Nós vamos estar lendo também bem rápido, né? Porque são 4 estudos em um, então a gente precisa correr um pouquinho com o tempo, né? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, né? A gente vai estar lendo do 12 ao 21, que é a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são só o corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Esse estudo também foi impactante, porque fala da unidade do corpo de Cristo. E a unidade do corpo de Cristo é a base da igreja, né? Se nós entendemos que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e aqui como diz a palavra, né? A palavra diz aqui no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Então é Deus que determina as funções do corpo. Então, muitas das vezes, querido, nós sejamos sinceros, às vezes nós temos inveja, porque um irmão
nós achamos que a função que o irmão faz é melhor do que a nossa, porque o pé é melhor do que a mão, porque o olho é melhor do que o ouvido. E quando é o corpo de Cristo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Então a gente precisa estar em quê? Em acordo, né? A mão precisa da outra mão, né? Tem parte do meu corpo que a minha mão esquerda não vai alcançar, mas a mão direita vai, e assim vai. A gente precisa entender que cada um de nós tem uma função, né? Se a gente for ver lá na parábola dos talentos, né? Deus deu talento a um, ele deu um, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5. Né? E aquele que o que tinha menos enterrou seu talento. Aquele que tinha 1 enterrou. O que tinha 2 granjeou mais 2, o que tinha 5 granjeou mais 5, mas aquele que tinha 1 enterrou o talento. E isso acontece muito, querido. Muitas das vezes aquele que recebe uma carga menor de responsabilidade, ele não quer fazer. Né? E a palavra ela foi muito dura, porque o Senhor depois ele vem e a gente vai ter que prestar conta daquilo que foi dado nas nossas mãos. Né? E aquele que tinha 1 talento foi tirado e foi dado para aquele que tinha 10 e ficou com 11. Né? Porque é assim que Deus faz, querido. Ele nunca vai dar uma coisa que você não possa suportar. Né? Assuma o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Né? Esse foi o nosso terceiro estudo. E o quarto, último, nosso irmão Pedro, né? Foi a poda ou o corte. O que você prefere? Né? Forte também, polêmico, porque a gente vai ler lá em João capítulo 15. Nós vamos estar lendo lá em João capítulo 15, 1 e 2, que diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, né? Uma vara em mim que não dá fruto, ou seja, aquele que já conhece o pai, que não dá fruto, atira e a limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Mas vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós como a vara de si mesmo, não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Eu acabei estendendo aqui mais 2 versículos, o 3 e o 4, para que a gente possa entender melhor. Então, para dar fruto, querido, para dar fruto, tem que estar ligado na videira. Se você não estiver ligado na videira, você não vai dar fruto. Né? Então, o que a gente precisa entender? Né? Que muitas das vezes nós precisamos ser podados pelo Senhor. Muitas das vezes, né, vai doer, vai machucar, mas ele vai limpando, vai tirando os galhos velhos, as folhas velhas e vai trazendo um renovo para as nossas vidas. Mas a poda é um tratamento do Senhor, né? E se a gente for voltar lá no início, onde a gente viu que o joio, né, é uma erva que não dá fruto, ela não serviu para nada, serviu para queimar, serviu para cortar e jogar fora. Então, o que você prefere? A poda do Senhor, ou você prefere ser cortado e jogado no fogo? É uma palavra pesada? É uma palavra pesada, querido. Mas o Senhor, Ele nunca nos dá algo que a gente não possa executar. Ele nunca vai nos dar um peso que a gente não possa carregar. Né? E lá em Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23, nós vamos saber que frutos são esses. Né? Esses são os frutos do Espírito. Né? Mas os frutos do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E no versículo 24, continuando, diz: E eis que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amado, precisamos dar fruto. E os frutos são esses. Não adianta, né? A árvore que não dá fruto, ela é perceptível. Não adianta. Vai ser nítido, porque você conhece uma árvore o quê? Pelo fruto. Se o fruto for bom, a árvore vai ser boa. Se não der fruto ou se o fruto for ruim, o problema está na árvore, não está no fruto. Então, nós precisamos frutificar. Então, por isso que nós tivemos essa ideia, esse é o tema da nossa igreja nesse ano, né? Nosso tema é frutificação, né? E a gente viu como que essa pandemia fez
né? A gente está frutificando, né? A gente está aí com a nossa playlist no canal da igreja aí, já temos aí em torno de uns 15 vídeos já, né? E isso é o que? É a poda do Senhor. O Senhor está nos preparando para obras maiores, né? E essas obras maiores, elas só vão ser feitas se nós aceitarmos ser podados pelo Senhor, né? Então, né, a gente falou aqui sobre a semente, sobre a terra, sobre a árvore e sobre o fruto. Então sabemos que um fruto, ele começa onde? Na semente, que é a palavra. Então, se a semente que aceitarmos no nosso coração, né, e se o nosso coração for uma boa terra preparado, querido, você pode ter certeza aí que vai sobrar fruto para tudo quanto é lado. Tenha um coração disposto a receber a semente do Senhor, que eu tenho certeza que você vai frutificar. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você, né? Esteja com a gente aí, nos seguindo aí nas redes sociais, no Instagram da igreja, no canal da nossa igreja, né? Tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Valeu? Um abraço aí, fica com Deus. E quando semeava uma parte,